Não, entendeu? então fala sozinho, Massini. Fala sozinho. A sua eu também respeito. Então, por favor. Só que é o não seguinte, falo mais nada, por favor. Só que é o seguinte, se colocar no lugar de vítima como o time do Vaticano, não corre. É o que o Palmeiras está fazendo. Não é o Palmeiras que está fazendo. É o Palmeiras faz na nota. Tá errado, tem que vir a público e reclamar. A nota tá errada. Ah, então tá bom. Certo. Entendeu? Muito bem. Bom, mas e aí? Pode falar. O que eu acho, o Palmeiras tem uma questão com a arbitragem, a sua direção, a sua comissão técnica, que, se você perceber, não existe mais árbitro para apitar o jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Porque todos são ruins e desastrosos. Isso estou falando dos principais. Né? Agora o Klaus é o novo. Tem o Daronco, tem o Wilton, tem o Voaden, tem o, sei lá. Toda arbitragem, apitar um jogo no Allianz Parque é muito difícil. Por isso que eu falo que o Vessone tem razão. Diante da dificuldade, é difícil por uma série de questões. A atmosfera, a hostilidade, a comissão técnica, o Gandula, o não sei o que lá, o segura. É difícil, é um local No difícil. Morumbi é fácil, o Gandula faz tudo direitinho, entrega a bola rápido. Claro, cara, é a mesma coisa. Esta é a falsa simetria. Existe uma diferença até de ambiente, de estádio, que permite. O Morumbi é mais amplo. Então o Gandula, ele não está colado no jogador. Sei. O chute na bandeira. Não, é só uma Ele circunstância. sobe. Eu acho que se o São Paulo tivesse Entendeu? um campo com o Palmeiras, talvez fosse a mesma coisa. É um pouco diferente. Agora, o método do Palmeiras, a estratégia em relação à arbitragem em todos os jogos, é um método, uma estratégia. E blindar, nada é por acaso, né? Nada é por acaso na questão do Palmeiras. Agora, não é assim que o Palmeiras vai ganhar os seus campeonatos. E não vai funcionar mais. Né? Na Libertadores não vai ser árbitro brasileiro, vai ser um árbitro argentino e assim vai. Tá bom, ganhou o jogo com méritos. Goleiro falhou e quem está esperando é o Palmeiras. Sinceramente, eu não entendo. E o relatório do árbitro, que expulsa também depois, muito bem expulso, Zé Rafael e Nestor, que são os principais ali dos jogadores na confusão, e denuncia os dois gandulas, a direção do Palmeiras, ali o Anderson Barros lá no túnel, no intervalo, e o auxiliar do Abel, Está errado. o auxiliar do Abel, que fala do sistema, que falou do sistema, é um comportamento sistemático da comissão técnica dele. E que o Anderson refere. O que você tem contra a nossa comissão? Escreve o Klaus no relatório. E assim o Palmeiras atua em relação. E acho que é uma estratégia, é assim que o clube funciona. O São Paulo, eu acho que às vezes até come mosca nessas coisas, mas não vai. Não é a mesma pressão preventiva e posterior, né, que acontece normalmente. Lembrando que na Libertadores não tem árbitro brasileiro, então vai ter um árbitro estrangeiro. No próximo jogo do Palmeiras, no Allianz Parque, vamos ver quem vai conseguir apitar. Aliás, não é no Allianz, é no Brinco de Ouro contra o Cuiabá. Só uma coisa, o que o Gandula fez, aquela quantidade de seguranças dentro do campo, eu não lembro, posso estar enganado, vocês me ajudem aí, de última imagem de um clube, em algum estádio com aqueles 12 seguranças dentro do gramado, eu não lembro. Repito, posso estar enganado, essa quantidade de seguranças. Aí tem lá a pressão do dirigente, a súmula. Cara, a súmula do árbitro traz tanto a possível punição ao Palmeiras, que é ela que sempre vai dar norte ali para a decisão do STJD e tudo mais. Que é quase que impossível o Palmeiras e o Allianz Parque não ser... Tem tanta coisa naquela súmula, vamos aguardar, mas eu repito... Vamos aguardar. Eu acho que tem coisas que ultrapassam um pouco. Esse lance da quantidade de seguranças me chamou muito a atenção, é exagerado. Aí teve alguém, acho que do marketing, puxando o fio de cinegrafista e a câmera do cinegrafista. Eles falam do... Treta com o historiador do que o historiador estaria no campo. Cara, é um negócio muito acima do tom o que aconteceu. Tomou Só um coloca soco na do Sabino. O Sabino deu um soco. Ah, é. Verdade. Vamos colocar na tela aí o trecho da súmula do Rafael Klaus. Após o término da partida e antes de deixar o campo de jogo, o VAR me sugeriu a revisão de um confronto entre dois jogadores no túnel de acesso aos vestiários. Ao revisar, constatei uma conduta violenta do jogador José Rafael Vivian, que é o Zé Rafael, do Palmeiras agarrando o pescoço do Rodrigo Nestor, da equipe do São Paulo, com uso de força excessiva, que revidou com um soco no rosto do seu adversário, citado acima. Informa que ambos os jogadores expulsos não receberam o cartão vermelho devido ao fato de se dirigirem aos seus respectivos vestiários
de forma imediata após o conflito. Realmente uma coisa muito edificante, né? Os caras dando soco um na cara do outro e tal. Ó, a gente está vendo cenas da confusão, Casão. Eu vou dar uma informação aqui, né? Então, primeiro, a decisão de... Opa, deu um tilt aqui no meu negócio. A decisão de não dar entrevista, sim, foi um pedido do Abel e sim, foi endossado pela Leila. Achou que isso fazia parte ali do que eles estavam fazendo. Sobre a súmula do Klaus, que relatou aí a confusão, a gente está vendo agora o Sabino com o Fernando Galupo, que é o historiador do Palmeiras, tem nada de estar na abertura da entrada do vestiário depois do jogo. A quantidade de pessoas ontem no campo, de fato, ela foi enorme. Aí a gente está vendo o soco do Nestor no Zé Rafael. Então, essa foi relatada pelo Klaus na súmula e os dois receberam o cartão vermelho depois do jogo ter acabado, porque o Klaus relatou isso. Os gandulas, eu vou dar os nomes aqui: Aguinaldo Silva, Alexandre Martins, Fabiano Santos, Guilherme Gonçalves, Gustavo Amorim, Jacob Klenk, José Leonardo Ferreira, Leonardo Brancato, Marcos Arioli e Lucas Duarte tiveram seus nomes encaminhados ao STJD. O STJD, nunca dá para confiar, mas o STJD está propenso a não deixar passar em branco o que aconteceu ontem. Pediu para que o Palmeiras identificasse qual desses senhores, que eu dei o nome aqui, porque eles têm o nome dos gandulas que foram, pelo menos, registrados como gandula. A gente não pode ter certeza que todos estavam ali, estavam registrados, mas esses eram os registrados para o jogo de ontem. Qual deles que entrou em confusão com o Rafinha após o jogo? Parece ser o que fica indignado ali, é um que está ao lado da maca, então não dá para saber se ele é gandula ou maqueiro. Um que está do lado da maca, na bandeirinha de escanteio, quando o Luciano faz o gol, chuta a bandeirinha e aí começa, você não chuta aqui, você não chuta lá, e aquela confusão na hora do empate. Esse gandula está muito perto do banco do São Paulo, que é o banco que fica à esquerda do quarto árbitro, e os São Paulinos acusam esse gandula de ter começado a confusão quando o jogo acabou com o gol do Flaco Lopes, praticamente na última bola. Então, o STJD está propenso a pegar a caneta do Klaus e deixar ainda mais vermelha em julgamento que vai acontecer do Zé Rafael, do Nestor, do Luciano, todos que, teoricamente, aumentaram de graça a temperatura do jogo de fase de campeonato de pontos corridos. Casão, queria te perguntar uma coisa. Você concorda com a tese de que isso só ajuda o Palmeiras? E é por isso que a Leila passa tanto pano? Que isso é um dos ingredientes que contam o sucesso do Abel, esse contra tudo e contra todos, os nossos, dentro da nossa casa, a gente não tem que falar, a gente tem que cuidar daqui, porque isso me parece que, até certo ponto, como você falou do Renato, é ok, acho que pode ser um doping positivo, mas também já passou da conta, entendeu? É uma coisa patética isso aí. O historiador tirar satisfação com o menino que jogou o primeiro clássico dele no Allianz Parque, o outro que o maqueiro que vai falar com o Luciano, que é um tonto, mas, sabe, não tem cabimento isso aí. Não, então, vamos começar por partes, assim, gandulas. Os caras são adultos, né? Pelo menos das imagens que eu vi no jogo, tudo cara grandão. Bem adultos, tudo né? Cara bem adultos. Cara, na minha época, o Gandula era jogador do juvenil dos times, sabe? Eu fui Gandula, Casão. Então, eu fui Gandula no São Paulo. Garotos que faziam de tudo para ficar ali perto dos jogadores, dos ídolos. Nunca vi nenhum garoto de time nenhum, de gandula de time nenhum, arrumar confusão com ninguém. Mas aí você coloca adulto para ser gandula. Primeiro, cara, porra, cara, se eu tivesse 30, 40 anos, eu não ia ser gandula, né? Bermudinha, eu lá pegando bola para jogar para dentro do campo. Cara, claro, deixa a garotada fazer isso, né? Então, começa por aí. Os gandulas fazem parte da confusão, hoje em dia. Já faz um tempo, né? Não é hoje. Mas os gandulas são provocadores, porque são adultos. Então, já começa por aí. Segunda parte. Eu posso comparar um pouquinho a atitude do Palmeiras quando joga no Allianz Parque, quando tem esse tipo de entrevistas e tal. Não sei se vocês acompanharam, mas teve um time na NBA, que era o Detroit Pistons. Eles eram bad boys. Eles eram odiados por todos os outros times. Eles ganharam 2 títulos seguidos. Mas nenhum outro time gostava dos caras, porque no caso deles, eles jogavam pesado, né? Eram os bad boys do Detroit Pistons e tal. O Palmeiras, ele faz um papel de bad boy quando joga no Allianz Parque.
no Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, essas coisas. Como foi nesse sábado aí. Então, você não ir dar entrevista, o Abel pedir para não dar entrevista, a presidente assinar o recibo de não dar entrevista, fica assim, provoca mesmo aquela situação que eles querem que aconteça, que é nós contra todos. Né? Todos são contra nós, mas na realidade, o comportamento que o Palmeiras tem em alguns momentos é que deixa todos distantes deles, não é contra. Deixa distante. Né? Porque ontem, na partida, o Abel tinha que falar. Os jogadores tinham que falar. Todo mundo tinha que falar. Porque o que aconteceu ali, quem pode explicar? Quem deveria dar a explicação para aquilo que aconteceu dentro do campo? São os caras que estavam dentro do campo. Né? Quem que vai explicar? Quem que vai explicar? Você é expulso. O Luciano foi lá, tomou um amarelo besta. De pular com o pé na bandeirinha. Besta. Depois foi obrigado a fazer uma falta, porque o Felipe Anderson ia para dentro da área, sozinho, ia poder fazer a jogada. Foi obrigado a fazer a falta. Tomou o vermelho. Ele tem que dar entrevista, pô. Porque ele fez o gol. Ele foi protagonista no jogo. Ele fez o gol, comemorou e tomou o amarelo e foi expulso. Deixou o São Paulo com 10. Talvez não tenha tido interferência. O Flávio Lopes fez o gol porque o Rafael saiu mal do gol pra cacete, deixou o gol livre, que só foi o Flávio ganhar de cabeça. Ele não precisou nem cabecear, nem com força, nem com nada. Só foi jogar pro meio da área, a bola foi quicando no meio do gol, porque o Rafael saiu mal. Mas deixou o São Paulo com 10. Não tem que dar entrevista? Fala pra mim. O Luciano não tinha que dar entrevista ontem? É um jogador que tem que dar entrevista. Os protagonistas do evento, do jogo, cara. Sabe que nesse caso, Casão, até o técnico, que não era o técnico, né, o auxiliar do Zubeldia, tinha que explicar. Porque essa expulsão do Luciano, que é além de uma falta de educação, uma imbecilidade o que ele fez, né, uma falta de respeito com o time dos outros, tem assinatura do Zubeldia. Quando ele tomou cartão contra o Atlético Goianiense lá, o que o Zubeldia falou? Não, o Luciano que eu quero é esse Luciano. Sim, exatamente. Para ele se defender dos cartões dele, ele falou: o Luciano que eu gosto é esse Luciano. Se não fizer isso, não é o Luciano. Aí o Luciano, não joga o próximo. Então, o Luciano é um cara aguerrido. O Luciano reclama pra caramba, o Luciano simula falta, ele se joga, ele deixa o jogo tenso. É o estilo do Luciano. É um jogador que deixa o jogo tenso. Isso daí não dá pra você tirar dele. Agora, você não pode tomar cartão amarelo comemorando o gol e deixar seu time com 10 depois que você vai fazer uma falta. Aí tem que dar entrevista. Luciano tem que dar entrevista. O Abel tem que dar entrevista. Todos os responsáveis ali. Alguém tem que explicar o que aconteceu. Por onde começou? Né? Por onde começou? Eu vi o Wellington Rato dando entrevista. O Wellington Rato, eu vi dando uma entrevista. Ele falou que... O Lucas também. Caramba. Hã? Oi? O Lucas também deu. Sempre os mesmos. Mas o Wellington... O Wellington achei legal porque ele falou, cara, a gente mora tudo do lado do outro, a gente se conta por aí, supermercado e tal, aí a gente vem no jogo aqui, os caras ficam provocando. Aí eu quero entrar num detalhe. Eu já falei há muito tempo que eu acho absurdo jogador fazer papel de torcedor. Que você ganha e vai tirar um sarro do cara que perdeu. Ou você faz o gol, você vai tirar o sarro do cara que tomou o gol. Isso não faz parte. Você tá tenso, você tá jogando, cara. Você acabou de tomar um gol, acabou o jogo, seu time perdeu, o cara vai dar risada na minha cara. O cara vai passar rindo e tirando uma onda com a minha cara. Isso aí vem acontecendo no futebol há muito tempo. Há muito tempo. A rivalidade, por exemplo, de Flamengo e Palmeiras, que ferveu nos anos anteriores aí, não foi só porque um ganhava um título, o outro ganhava um título. Não, é porque um ganhava um título e cantava a musiquinha do outro que não tinha nada a ver com a história. E o outro ganhava o título no outro ano, cantava a musiquinha provocando o outro que não tinha nada a ver com a história. Isso daí passa para o torcedor e o jogo fica tenso. Hoje em dia, eu posso estar enganado. O Bodão, que é mais jornalista, antigo, pode dizer, hoje em dia, na minha visão, tem menos rivalidade e mais inimizade do que numa partida de futebol do que era antigamente. Antigamente era rival. Você jogava com o Palmeiras, era rival. Pá, jogava, jogo duro, tal. De vez em quando saía confusão, mas não era porque tirava sarro de ninguém, é porque o jogo estava pesado e tal. Hoje em dia, os caras ficam arrumando inimizade. E não eles. Eles se provocam e quem fica inimigo são os torcedores. Aí a violência do campo passa para fora e às vezes de fora passa para dentro.
né? Então eu sou contra todo tipo de provocação. Eu sou a favor de você falar coisas, postar com o cara, tirar uma onda com o cara, sabe? Um cara que você é próximo. Não, mas não provocar a hora que você faz o gol, não cantar musiquinha quando você é campeão, o outro time não foi nem contra o outro time tá jogando em outro lugar, você cantando musiquinha para tirar um sarro do outro cara. Isso eu acho que tá fervendo no futebol. E assim, eu tô falando do futebol porque o assunto é esse. Mas a sociedade brasileira tá assim. Tá fervendo. Tudo é inimigo. Você não é mais rival de ninguém. As pessoas te acham inimigo. Você fala uma coisa. Se eu falo uma coisa que um cara pensa diferente, ele não vai falar, eu não concordo com ele, meu pensamento. Não, o cara vai me atacar porque ele acha que ele não concorda comigo. Entendeu? Então é isso que vem acontecendo. E no futebol tá assim também. Olha, o futebol tá assim, esse programa clubista tá igual, porque eu queria procurar aqui como é que tá a enquete, e parece que, porque estava dando que o trabalho do Tite é ruim, o seu Marinho, na ausência do Renato Maurício Prado, virou Melved. Eu queria ver quanto que deu a enquete, e a enquete não está aqui para eu saber o resultado final da enquete. O Marinho Saldanha manda para mim aqui no WhatsApp. Para terminar essa história de uma forma pelo menos mais animada, no meu prédio moram 3 desses aí. Fiquei com medo que hoje de manhã, na hora de levar as crianças para a escola, ia ter um MMA aqui na garagem, porque as mulheres vão levar as crianças na escola, eles se encontram no mesmo andar. Eu falei, eu vou de manhã, eu quero ver como é que um com a cabeça cortada atrás. De São Paulo e Palmeiras? Vai ter matéria. Eu vou ficar aqui com o meu caderninho, que de manhã vai dar confusão. Não teve. Aqui em casa, pelo menos no edifício, aqui eu chamo edifício Terra Plana, que tem umas pessoas bem doidas aqui, bem doidas mesmo, bem fora do 2024. Mas no edifício Terra Plana, eles acordaram calminhos e não nem precisei ligar para o Klaus para colocar mais nada na súmula. Aqui, hoje, pelo menos, eles se comportaram e não teve confusão. Marinho Saldanha não me mandou. Mandou. Segundo a nossa enquete, que ele tirou ali, só para o Renato não ficar bravo, para 41% o trabalho é ruim, para 39% é regular e só para 20% é bom. E eu acho que é nesse buraco que está morando o Tite. Porque o barulho dos 80% no Flamengo não pode ser regular, nem pode ser ruim. Obviamente, ninguém pode. Então, o barulho dos 20% ainda é muito pequenininho para convencer os outros que ficaram sabendo que no final de semana o Jorge Jesus ganhou outro título, lá. Essa coisa meio morna, né, Bodão? Meio regular, meio monocórdica do Tite, só para 20%, não faz tanto barulho assim. Essa semana a gente tem muito mata-mata, de novo, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira. Vamos ver como vão ficar as crises. Queria agradecer ao Bodão, ao Casão e ao Renan. Você sabe, né, Renan? Você não jogou no meu time, mas você é volante, então você mora no meu coração também. A gente está de volta amanhã às 18 horas. Deixa seu like. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.